Porque a terceira profecia de Fátima está prestes a acontecer em 2025. A revelação que pode mudar tudo. O que a igreja não quer que você saiba sobre o terceiro segredo de Fátima? Estamos à beira de testemunhar o desdobramento de uma revelação divina ou há mais nessa história do que podemos imaginar? Seria Fátima um aviso para os tempos modernos? A terceira profecia de Fátima é uma das previsões mais intrigantes relacionadas à igreja. Estaríamos à beira de testemunhar o desenrolar de uma revelação divina ou há mais nessa história do que aparenta? Junte-se a nós nessa jornada enquanto mergulhamos nas mensagens enigmáticas, exploramos o contexto histórico e revelamos a verdade surpreendente sobre por que a terceira profecia está prestes a ser revelada este ano. Os 3 segredos de Fátima são uma série de visões profundas e profecias reveladas por 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos e seus primos, Jacinta e Francisco Marto, isso em 1917. O trio afirmou ter encontrado a Virgem Maria em 6 ocasiões distintas entre maio e outubro daquele ano. Essa vista celestial ficou conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Avançando para 13 de maio de 1917, por volta do meio-dia, algo extraordinário aconteceu. A Virgem Maria, em sua divina sabedoria, confiou às crianças 3 segredos. No entanto, apenas em 1941, 2 desses segredos foram revelados por meio de um documento escrito por Lúcia, atendendo ao pedido do bispo do José Alves Correia da Silva. As revelações foram destinadas a ajudar sua publicação de um livro sobre Jacinta, mas foi aqui que o mistério começou a se aprofundar. O terceiro segredo, envolto em mistério, levou mais tempo para vir à tona. Em 1943, o bispo instou Lúcia a revelá-lo, mas ela hesitou, não estando totalmente convencida de que Deus lhe havia dado uma autorização clara. O bispo insistiu e em outubro de 1943, Lúcia escreveu o segredo, selando-o em um envelope e dando instruções estritas para que não fosse aberto antes de 1960, pois ela acreditava que até então ficaria mais claro. O conteúdo desse enigmático segredo foi finalmente divulgado pelo Papa João Paulo II no ano de 2000. Embora alguns céticos argumentem que pode não ser a revelação completa, o Vaticano, no entanto, mantém sua posição firme sobre a autenticidade da revelação. O que é que esses segredos envolvem? A interpretação católica sugere que eles abordam temas profundos, como o inferno, os eventos tumultuosos da Primeira e Segunda Guerra Mundial e as perseguições enfrentadas pelos cristãos no século XX. Explorando mais o campo das aparições marianas, vale notar que, entre as centenas investigadas pela Igreja Católica, apenas 12 receberam aprovação oficial. Surpreendentemente, 9 dessas ocorrências aconteceram entre 1830 e 1933. Essa pequena fração de eventos reconhecidos nos leva a refletir sobre sua importância. Os antropólogos culturais Victor e Edith Turner, que se converteram ao catolicismo em 1958, viam um aumento dos cultos de aparições marianas como uma reação de uma classe média baixa, desprivilegiada, lidando com as rápidas mudanças da cultura pós-industrial. Agora, vamos focar em Lúcia Santos, uma das figuras centrais das revelações de Fátima. E aqui, a história se torna ainda mais interessante. Quando, com apenas 14 anos, ela foi enviada para o Colégio das Irmãs de Santa Doroteia, em Vilar, perto do Porto, em 1828. Depois, Lúcia deu o próximo passo e tornou-se postulante no convento das Doroteias, em Tui, lá na Espanha. Notavelmente, ao longo de sua vida, Lúcia continuou a relatar visões privadas
sabe, intermitentes. Durante a década de 1930, o bispo de Leiria instou Lúcia, que adotou o nome religioso de Irmã Maria de Lúcia do Coração Imaculado. Pediu que ela escrevesse suas memórias. Esse esforço visava revelar os detalhes sobre seus primos e as aparições de 1917. Curiosamente, a ideia de um segredo confiado às crianças durante as aparições surgiu já em julho de 1917. Lúcia sugeriu que esse segredo traria consequências tanto boas quanto ruins para as diferentes pessoas. No entanto, apenas em sua terceira memória, escrita em 1941, ela mergulhou mais profundamente no conteúdo do segredo. De forma semelhante à vidente francesa Mélanie Calvet, que revelou os segredos da aparição de Nossa Senhora de La Salette. Quase 2 décadas depois, Lúcia afirmou que os segredos tinham 3 partes. As 2 primeiras foram divulgadas em 1941, enquanto a terceira foi escrita em 3 de janeiro de 1944. Durante meados ali de 1943, quando a irmã Lúcia, então com as Doroteias em Tui, Espanha, ficou gravemente doente, temia que sua vida pudesse se esvair antes de revelar a parte restante do segredo. O bispo de Leiria então o solicitou urgentemente que ela escrevesse. Em obediência e no meio da agonia da doença, a irmã Lúcia transcreveu cuidadosamente o terceiro segredo em uma única folha de papel, selando-o, em um envelope como prova da gravidade de seu conteúdo. Antes de mergulharmos no testemunho da irmã Lúcia, é crucial considerar as palavras do então cardeal Joseph Ratzinger, o Papa, em seu comentário teológico intitulado A Mensagem de Fátima. Ele reconhece a especulação e a controvérsia que cercaram o terceiro segredo por muitos anos. Ratzinger observa que o conteúdo do envelope guardado por tanto tempo pode ser decepcionante para alguns. Ele enfatiza que um exame cuidadoso do terceiro segredo não resolve um grande enigma nem prediz eventos futuros. Em vez disso, apresenta a Igreja dos Mártires do século XX em uma linguagem simbólica difícil de interpretar. Examinar as revelações de Fátima nos leva a refletir sobre as intenções por trás dessa comunicação da Mãe do Senhor Jesus e a humanidade em tempos de grande turbulência, Essas mensagens são aplicáveis aos problemas que enfrentamos este ano? Ou seriam apenas reflexos da mente das crianças que cresceram em um ambiente de intensa religiosidade e foram influenciadas pelos acontecimentos da sua época? Agora, vejamos o que aconteceu e o que os 3 jovens pastores testemunharam. E é aqui que as coisas se tornam realmente chocantes. Em 1943, sobre obediência a Deus, ao bispo de Leiria e à Virgem Maria, a irmã Lúcia escreveu a seguinte descrição da terceira parte do segredo revelado a ela e a seus primos em 13 de julho de 1917. Ela escreve: vi um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Centelhas saíam dela como se fossem incendiar o mundo, mas elas se apagavam em contato com o esplendor de Nossa Senhora. Irradiava de suas mãos, direta. Apontando para a terra, o anjo gritou 3 vezes: penitência, penitência, penitência. Vimos um bispo vestido de branco. Pressentimos ser o Santo Padre, o Papa, que passava por uma cidade em ruínas, tremendo, vacilante, sofrendo. Ao chegar ao topo de uma montanha, ajoelhou-se diante de uma grande cruz e foi morto por soldados com tiros e flechas. Da mesma forma, morreram bispos, sacerdotes, religiosos e diversas pessoas de diferentes classes e posições. Sob os braços da cruz, 2 anjos recolhiam o sangue dos mártires e com ele aspergiam as almas que se dirigiam a Deus. Os cenários descritos por irmã Lúcia são intensos e vívidos. Podemos imaginar o impacto dessas visões nas 3 crianças. As palavras e visões concedidas por Deus e pela Virgem Maria não estão confinadas ao passado, mas ressoam como uma mensagem para todos nós.
Por fim, a tão esperada revelação do terceiro segredo ocorreu no ano de 2000. A Congregação para a Doutrina da Fé destacou que a decisão do Papa João Paulo II de torná-lo público marcou o encerramento de um período histórico marcado pelo desejo humano de poder e pelo mal, mas também pela misericórdia de Deus e pelo cuidado vigilante da Mãe de Jesus. Nossa Senhora de Fátima nos lembra que o futuro da humanidade está nas mãos de Deus, mas também que somos corresponsáveis pela construção desse futuro. Amém.